presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família. Olá, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, querido povo de Deus. Nós estamos na Rádio 9 de Julho de São Paulo, 1600 AM, a rádio emissora católica da capital que mais cresce na América do Sul, capital paulista, cidade de São Paulo. E nós estamos com o nosso programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo querido Padre Aldo Lima, sempre com a gente, sempre nos orientando dentro daquela doutrina que a nossa Igreja Católica sempre apregou. Na mesa, Marcelo Prado, Marcelo, que coisa feia ontem, rapaz, 2-1, o seu São Paulão perdeu outra vez, meu Deus do céu, quando nós vamos parar, não ganhamos nenhum desses confrontos com os times grandes. Como você pode participar do nosso programa? É muito simples, muito fácil, gente. Só ligar pelo telefone 11, que é o DDD de São Paulo, 3932-1600, 3932-1600, onde a Aida estará atendendo todos os senhores. Pode ligar que hoje ela está afiadíssima. Você pode ainda entrar através do WhatsApp 11 983719681, 983719681, ou pode mandar um e-mail pra gente, família, fonte de amor e vida, @radio9dejulho.com.br. Nunca se esquecendo que o 9 é numeral 9, não vai escrever o 9 depois de rádio 9dejulho.com.br, que a gente não vai receber nada. Também através das redes sociais você pode entrar no facebook.com/família fonte de amor e vida, e lá você pode mandar mensagem para a gente, pode ainda buscar através do YouTube todos os programas nossos que nós gravamos até hoje. O de hoje é o 73º, 73 programas feitos com a vossa aquiescência, com o vosso carinho, com o vosso pedido, com o seu jeito de ser, e nosso programa é com aquela simplicidade familiar. Você pode ainda, se preferir, escrever para a gente, 80-115 São Paulo, CEP 03195, 970, que é São Paulo, mandando seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas, sugestões para os outros programas que nós ainda teremos pela frente, que deve ser muito, com a graça de Deus. Participe, afinal, esse programa é feito para você, para sua família, para seus amigos, para todos nós. Se você perdeu algum programa, como eu disse, entrar no YouTube e dar uma puxada, lá tem muitos programas pendurados. Irmãos e irmãs, com a vossa licença, queremos nos aproximar de você, da sua família, dos seus amigos, aqueles que estiveram na sua casa hoje, serrando o macarrão e o franguinho assado. Converse com ele, deixa o radinho num volume um pouco mais alto para ele ter noção do que é o nosso programa. E nós precisamos, então, na realidade, convidar o Divino Espírito Santo para que ele venha até a gente, para que nós possamos fazer a nossa reflexão. Não se esqueça daquela passagem bíblica, Mateus 18:20, que diz o seguinte: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidos em nome de Deus, ele estará muito bem presente. Por isso, vamos chamar o querido Padre Aldo para fazermos a invocação do Divino Espírito Santo. Padre Aldo. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui ao vivo, como já disse o Rubens, e por isso vamos invocar o Espírito Santo de Deus que nos ilumine aqui nesta hora de programa. Ilumine você também na sua casa, onde você estiver, almoçando com a família, ou já, quem sabe, repousando com o seu rádio ligado. Muito bem, rezemos e invoquemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, então mais um tema sobre família, nosso programa sempre voltado para a família, para a construção de uma sociedade mais justa, começando da pequena célula que vai formando a sociedade, que forma a sociedade, que é a família. Hoje queremos falar sobre matrimônio e o matrimônio ligado ao relacionamento familiar. O tema do casamento e a relação com a família. Esse relacionamento familiar propriamente dito, as relações dos parentes, mas também a vida familiar. Importante lembrar que o matrimônio tem grandes sedimentações e grande, eu diria, ligação com a palavra de Deus, porque começando lá no livro do Gênesis, diz lá o capítulo 2, versículos 18 e seguintes, e Deus percebeu que não era bom que o homem esteja só. E disse, vou dar-lhe uma ajuda para que seja adequada. Alguém que seria como você e que o ajude a viver. E fez a mulher. Retirou um pedaço do homem para criar a mulher. Nós já sabemos, leia lá depois, se pode retomar esse texto da costela, este pedaço. Existem muitas explicações até de grande valorização das mulheres, portanto é do osso lateral, para falar desta companheira que Deus colocou ao lado do homem. Ao ver Eva, Adão exclamou feliz, continua lá o capítulo 2, eis que agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nas citações bíblicas percebemos que a vontade de Deus é que o casal, através do casamento, construa sua família sem a interferência dos seus familiares. Aqui a interferência a gente precisa, no percurso, o Pedro e a Regina que estão aqui conosco, eles vão entrar nessas medidas, né? É claro que a gente precisa da família, dos familiares, eles continuarão sendo, né? Eu estou falando aqui já defendendo o pequeno núcleo que é formado, né? E é claro que eles vão precisar desses familiares, né? A família mais alargada, dos parentes. Agora, quais são as medidas, quais são os critérios desta ajuda, né? Vamos começando com o Pedro. Vamos falar, Pedro, um pouquinho desta etapa, né? O casal se une, forma ali uma pequenina célula. Esta etapa, quais são as medidas, né? Qual o caminho que ele deve percorrer? Boa tarde a todos. Padre Aldo, o casamento, ele vai ser uma nova etapa na vida a dois. E não é porque os dois vão pensar que tudo que eles trouxeram da vida de solteiro vai desaparecer. Não vai desaparecer. E o importante é que eles precisam ter agora um novo ritmo. E esse novo ritmo eles têm que construir juntos. Não é eu vou construir, a minha esposa não. Eles têm que construir juntos esse novo ritmo. Essa nova rotina, que vai ser uma rotina que eles vão ter que saber lidar com essa rotina. E antes de tudo, eles também têm que ter um ditado aí, que é muito comum, que diz o seguinte: o casal não pode morar muito perto, que os familiares possam ir de chinelo, e nem muito longe, que os familiares possam levar uma mala. Então eles têm que ter para iniciar, eles já têm que ter isso em mente. Eles vão precisar dos familiares, mas assim, em determinados momentos. Então, um exemplo comum, para a gente ver muito hoje, é assim: vou dar a chave da casa para minha mãe, porque como eu e minha esposa trabalhamos, quando eu chegar a casa está arrumadinha, a comida está pronta, e a janta a gente vai jantar junto. Até quando será que essa mãe e esse casal vai estar com essa rotina, que eles vão conseguir amealhar essa rotina? Ou então a mulher resolve, sem consultar o marido, fazer exatamente do jeito que era na casa dela. As refeições naquela rotina, os pais tinham uma rotina, ou melhor, tinham alguns vícios dentro dessa rotina, e ela acaba levando essa rotina. E aí o marido vai não concordar. E ele vai falar aquela frase que a gente ouve por aí: eu não casei com a sua mãe, eu casei com você. E isso daí acaba tendo aquelas discussões que a gente sabe que acaba tendo aquela reviravolta, vamos dizer.
Nós estamos falando de comportamento e de família, pessoas. Logo, eu sei que esse é um campo complexo, porque cada um tem a sua receita, cada um resolve da sua forma. Mas vamos repetir, que eu gostei desse ditado, eu não tinha ouvido esse provérbio ainda. Sua casa, sua nova casa, não pode ser tão perto que os parentes não cheguem de chinelo, nem tão longe que eles precisam arrumar uma mala e fiquem lá socado não sei quantos dias, né? E claro que é uma medida assim, pode ser jocoso isso, mas tem algum fundo de verdade, né? Porque a gente sabe que esta mistura, né? Esta falta de uma medida coerente. Na verdade, tem uma palavrinha que é muito, muito boa para todos, para toda a humanidade, que é bom senso. O bom senso, às vezes, falta em todos os lados da existência, né? Seja na visita comum, ou seja, até os parentes. Não, estamos falando aqui desse entrar, né, na vida que vai atrapalhando e vai causando outras coisas. Continuando aqui o nosso ponto de reflexão, realmente isso pode acontecer se o casal não souber contar, eu diria, administrar, né, estas normas. E falou, e da mãe que vai lá e prepara a sua comidinha e deixa tudo direitinho, ela tem a chave da casa, quem sabe ela vai arrumar a casa do mesmo jeito que arrumava, não tenha dúvida, sem a personalidade do casal. Mas um pouquinho agora com a Regina, como é que estas coisas vão sendo administradas, vão sendo organizadas dentro de um bom senso e também sem perder a caridade, né? Porque esta verdade, este caminho, né, que às vezes uma das partes levam para dentro da sua nova vida, ele precisa ser cortado, mas dentro da caridade, dentro do diálogo, dentro de uma conversa. Boa tarde a todos. Bom, padre, é o que eu acho também, que o ideal seria que o casal se tornasse independente, né, da sua família de origem, né? Pois a gente sabe que não vai acontecer isso em muitas famílias, porque eles vão precisar dos pais para alguma coisa, né? E muitas vezes os casais, eles precisam dos seus pais para olhar os seus filhos, levar para a escola, buscar, alimentar, dar atenção, a carinho às crianças, porque hoje o casal fica mais de 12 horas fora de casa. Se você levar condução, né, as 8 horas de trabalho, ida e volta, os pais ficam umas 12 horas fora de casa. E esse tempo fora de casa tem que ter alguém da família, né, de apoio ali que possa suprir essa falta, né? Porque a escolinha, o máximo que fica são 5 horas, né, na escolinha, né? E o resto do tempo até os pais chegarem. Então precisa de alguém mesmo, né? Ou mesmo para resolver os problemas financeiros, né? Nós mesmos precisamos da minha sogra, porque eu dava aula, ele trabalhava o dia inteiro também, e então eu precisei dela para olhar meus filhos até eu chegar, né? Enquanto eu ia trabalhar. Mas eu nunca assim deixei nada para ela fazer. Então, a gente procurava, quando eu chegava em casa, eu deixava tudo pronto, deixava a comida pronta, a roupa limpa, fralda de 2 crianças pequenininhas, que nós tivemos 2 próximos, né? E deixava tudo limpo, passado, não deixava ela fazer nada. Ela só ia mesmo para ficar com eles até eu chegar, né? Mas só que acontece, a gente precisa. Só que geralmente tem outros filhos. A sogra tem outros filhos. E o que acontece? Essa dependência da gente vai dando brecha para os outros familiares interferir na nossa vida, sabe? E foi isso que aconteceu com a gente também, e que pode desgastar o casamento. Então, o ideal é manter um relacionamento saudável com os familiares, né? Procurar manter um relacionamento saudável sem deixar que eles interfiram na vida da gente, né? Então, evitar contar tudo da nossa vida, do casal, para os pais, para os cunhados, para as irmãs, porque nem tudo a gente pode contar da vida do casal, né? E esses problemas devem ser resolvidos com o casal, né? Entre os dois, entre o marido e a mulher. Que nem a gente, nós chegamos a ouvir depois de muitos anos que a minha sogra nem estava olhando mais as crianças. E nós chegamos a ouvir do irmão dele falar assim: vocês usaram a velha e agora vocês fiquem com ela.
Entendi. Entendeu? Então isso dói na gente, porque eu acho que você tem uma mãe idosa, ela não é mãe só de um, ela teve 3 filhos. Então a minha família de origem é completamente diferente da família de origem dele. E nós temos que aprender a lidar com essa situação, mantendo um relacionamento, né, afetivo, sem brigas, tudo, tentando contornar essa situação. Mas a minha sogra está com 88 anos e os filhos não ligam para ela. Então, isso foi lá atrás e nós estamos agora com uma situação que sem saber o que resolver também. Certamente você sabe que vocês estão cuidando, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, claro, né? Claro. Agora, isso é também um campo muito complexo. Já tratamos aqui uns 3 programas atrás, que era o idoso e como administrar nesses conflitos familiares, né? Porque veja que isso é um campo extremamente complexo, porque e quando entra dinheiro, por exemplo, quando entra herança, quando a cobiça, né, entra dentro dessas questões, quando a pessoa idosa tem algum respaldo financeiro, né, alguma coisa a ser partilhada, aí os interesses do cuidado giram, né? Isso é uma esfera complicadíssima, né? Porque tantas coisas giram em torno do cuidar ou não cuidar, se tem alguma coisa para oferecer ou não, e afeto, amor, gratuidade, vida de família, esses elementos muitas vezes são desprezados. Mas voltemos ao nosso ponto desses critérios. Acho que é importante os nossos ouvintes casados, famílias, que às vezes têm lá numa panela, né? Todo mundo se metendo, falando, dando palpite, quem sabe ajudando a criar os filhos, né? É uma salada total. Como você, mãe de família, pai de família, pode ir educando, pode ir separando, pode ir fazendo uma seleção daquilo que é necessário para a criação dos seus filhos, daquela ajuda que você tem necessidade e precisa de uma ajuda, e daquilo que não é necessário. Daquilo que muitas vezes você pode administrar, pode fazer de fato uma seleção daquilo que você partilha, que às vezes exagera e complica a sua relação familiar, a relação com a sua esposa. São males que vão adentrando, né? Que atinge até a vida íntima do casal, né? Naquilo que diz respeito à vida íntima, sexual. E problemas que acarretam, que vêm da família e que criam uma situação complicada. Mas estamos falando de um ideal, né? O ideal seria o casal com uma nova célula que vai construindo a sua independência. Mas nós sabemos que a vida real do povo não é assim. Não. O senhor não acha hoje, padre, que pela sua prática de sacerdote, sua realização ou participação dos casamentos na sua paróquia, e o que a Regina está falando e o Pedro já disse o seguinte: na verdade, para que tivéssemos uma nova família, porque aqueles que se casam formam uma nova família, precisaria quase que um curso de uma orientação, aquilo que os pais podem orientar, aquilo que os pais podem fazer e aquilo que os pais não devem fazer. Por exemplo, a gente sabe que cada família tem a forma de criar o seu filho. Cada filho é criado e formado em uma casa. E um dia eles se unem, muito embora no namoro tenham prometido viver eternamente felizes e tal, mas no dia a dia, quando as pessoas passam a dormir junto, a ter a sua vida em comum, a discutir os projetos juntos, a vida muda. E esses pais não precisariam estar praticamente com um direcionamento, e poucos são aqueles que falam, eu vou para lá. Por exemplo, vou citar aqui um testemunho que o senhor chegou a conhecer, a minha sogra. A minha sogra era muito inteligente. Qualquer conversa que eu tivesse com a Aida, minha esposa, que ela percebesse que aquilo ia ter um desvio, ela já de antemão se punha a me defender. Por quê? Porque ela era muito inteligente, ela sabia que eu era a pessoa de fora e que a filha dela ela contornava conversando. E o genro, no caso eu, ela esperava já sair daquele impasse acertado. O senhor não acha que os pais hoje,
precisa tomar muito cuidado diante de um casamento dos filhos? Aquele sonho da igreja é o sonho proposto lá na Amoris Laetitia, nosso documento, essa exortação, que seria uma educação, aquela bem remota, que é da formação dos filhos, né? Os filhos vão olhando a vida matrimonial a partir de um exemplo concreto dentro de casa. A catequese na igreja que já vai dizendo o que é o matrimônio, que já vai falando do matrimônio. Há todas as fases da catequese que já vai fazendo uma preparação. E os filhos, claro, que é aquele sonho, né? Quase que, não é, eu diria, o paraíso na terra, mas é uma proposta, uma linha de pastoral para a igreja, que é esta formação bem remota. Depois, quando você fala de curso, né? Um curso, uma preparação, assim, mais concreta para aquilo que é de uma vida de casal, administração da casa, coisas mais, assim, robustas, né? Que o casal vão assumir. E depois, uma preparação que seria a acolhida na igreja, acolhida do pároco, processo canônico. E depois, uma outra preparação, que é aquela preparação do acompanhamento. O casal recém-casado, né? Ele precisa, a comunidade, ela vai formando. Veja, é um percurso de toda uma vida. Só que a gente tem que... Isso pode ser aplicado em tantos rincões desse país, é verdade. Mas na maioria não. Eu vejo lá na paróquia que eu trabalho, que é muito complexo as relações, né? De moradia, né? Vejo o quanto a moradia é um fator que ele pode solapar uma família, né? Pode destruir uma família. Como você mora dentro de uma casa de 3 cômodos, 3 famílias? 2 pais, 2 mães, sobrinho, tio. Tem exemplos lá. Que família é essa? Veja que todos esses conceitos de ideais, eles não batem para eles. Nem queira. Porque ali está tudo misturado. A sogra chama o sobrinho, o tio, tem a mãe, o pai, cada um dá ordem, puxa o cabelo, puxa a orelha. Veja, é muito confuso. Esta é a vida real do povo, que não é o que Deus quer, não é o que a igreja sonha, não é o que nós devemos pregar sobre matrimônio, sobre a vida de família. Mas veja, caros ouvintes, é um tema de fato picante que merece a nossa reflexão. Nós estamos falando de matrimônio e a relação com os parentes, os familiares próximos. Nós queremos ouvir uma música para refletir sobre matrimônio. Família é de Deus, Luciano Moreira Mendes. Pais e mães amorosos, esposos, esposas fiéis, filhos, irmãos carinhosos, ergam um lar feliz. Seja nossa família unida e cheia de luz, que o nosso lar seja pleno da paz e do amor de Jesus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, família é dom de Deus. Sonho que toda família tenha um lugar pra morar, trabalho e dignidade, viva na fraternidade, pão, saúde, harmonia, partilhe todos os dias, que na alegria e na dor permaneça unida no amor. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão
nossas famílias vivam na paz e justiça. E em cada momento da vida celebrem o dom da partilha. Amor e perdão nunca faltem. Respeito, ternura, acolhida. Sejam famílias de fé, como a família de Nazaré. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, projeto santo de Deus. Família é dom de Deus, família é bênção do céu, é um bem tão precioso, família é dom de Deus. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15 horas 26 minutos em São Paulo, 15 horas 26 minutos em São Paulo, você está na Rádio 9 de Julho, que é a nossa emissora católica apostólica romana. E, meus amigos, você continua ligando aí pro 39321600, 39321600. Chegaram poucas ligações, só tem 15 aqui que eu estou vendo, aqui só 15. E você ligue para o telefone 11 39321600, onde a Aida estará te atendendo lá. Você pode entrar através do WhatsApp também, 11 São Paulo 983719681. Alugar numa loja comercial, um apartamento residencial, é só falar através do telefone 2796-5776, 2796-5776, WTR Empreendimentos. Dá uma ligada lá, fale com o Vanderlei, gente fina, barbaridade. Você vai arrumar um apartamento, vai alugar um estabelecimento comercial do tamanho da sua necessidade. Supermercados da Avó, há mais de 30 anos servindo a Zona Leste da capital. Preços imbatíveis e produtos insuperáveis. Vá até o da Avó, faça uma compra e teste aquilo que nós estamos falando. Melhores preços, melhores produtos e você vai se sentir à vontade. Qualquer dúvida da loja mais próxima, entre em www.davó.com.br e verifique qual é a loja mais próxima da sua residência. Nós, os casais amigos, queremos cumprimentar o Padre Aldo pelos 16 anos de sacerdócio ontem. Então, Padre Aldo, se sinta cumprimentado. Muito obrigado pela sua amizade com a gente. Os casais amigos é que estão mandando. E nesses casais amigos estão todos aqueles que participam aqui e também aqueles que nos ajudam, que não participam direto, mas de forma indireta. Angelina do Belém, em nome das abelhinhas, cumprimento o Padre Aldo pelos 16 anos de sacerdócio. Irmão Bruno também está cumprimentando o senhor. Maria Auxiliadora, lá do Rio de Janeiro, manda um abraço e pede bênção, Padre, pelas intenções particulares dela. Ela nunca se esquece da gente. E a gente começou o programa, olha na tela, já está. Vanderleia do Mandaqui também está pedindo oração para a saúde de todos os padres do país, de todos os padres do mundo. Osmária, Vila Rio Branco, pede oração para seus familiares, dentre eles Rogério Reis e outros tantos. Maria, desculpe, Osmária, para mim falar todos aqui, tem mais de 30 na tela ali. Marcelo Oliveira da Vila Ré pede intenções, tá? Para levar para a pessoa de Oliveira e outros, Celso Oliveira e outros. Padre Aldo. Caros ouvintes, na primeira parte do nosso programa, nós vimos o quanto é importante o casal construir laços de afeto, de respeito com os familiares de origem, né? Protegendo o seu lar, procurando recorrer o mínimo possível à ajuda, né? Certamente você vai necessitar, precisa, nós estamos sozinhos neste mundo, mas com um equilíbrio, né? Às vezes há também uma negligência dos casais, né? Levam os netos na casa da avó e vão passear, assim. Claro que tem direito de passear, mas não seja negligente, né? Agora toda hora tá passeando, toda hora tá levando os netos na casa da avó. A avó também precisa de sossego, né?
Então, para de passear um pouco, né? Vai cuidar dos seus filhos. Então, sabe, bom senso é importante, né? Os avós estão cansados, precisam descansar também. Então, essa medida correta, né? O carinho dos avós é importante. Quem sabe uma tia que ajuda a cuidar. Também é importante a criança ter contatos com pessoas, né? Agora, toda hora, né? E quando não é o cachorro, né? Agora é a moda. Leva o cachorro na casa. A mãe não quer o cachorro, mas eles vão viajar, né? Toda hora vai levando o cachorro, o cãozinho mesmo. Veja, bom senso, né? Inclusive, padre, tem alguns que são mais inteligentes. Eles levam as crianças, como o senhor disse, e por uma questão de carinho e capricho, eles esperam a criança para trazer de volta. Não são pais relaxados. Você precisa entender como? Eles chegam de manhã, deixam a criança e esperam para levar a criança de volta. Aí eles ficam para almoçar. Mas o ponto de apoio da fala não é eu vim para ficar. Eu vim trazer a criança para ficar com a senhora, mas só que como não tem ninguém para levar à tarde, eu já aproveito e levo a criança. E aproveito e fica o dia, né? O senhor não acha que é uma armadilha, é isso? Pode ser. Coitado de quem está nos ouvindo e dizendo, nossa, o senhor está falando contra as avós que cuidam das crianças. Não, claro que dentro de um bom senso, necessitamos de ajuda, os casais precisam de ajuda. E quando é justo, né, os avós normalmente gostam, né? Estraga um pouco as crianças na questão da dieta, né? Em casa não bebe Coca-Cola, a gente pode falar que o produto. E na casa da avó bebe bolinho de chuva com muita gordura e etc. É ótimo. Mas tudo bem, bom senso serve também para essas relações que são tão afetuosas. Mas continuando aqui nossa conversa, começando de novo, mais uma vez com o Pedro, vamos alargar um pouquinho, né, deste equilíbrio, né, da vida, do relacionamento entre casais, entre os amigos, né, entre os pais, né, esse equilíbrio que deve ser construído com seriedade, eu diria que equilíbrio é a palavra correta, né, um bom senso, para que você não, em vez de afeto, não tenha desafetos. Padre, realmente, nós não temos como não recorrer aos familiares. Mas o ideal, como o senhor já falou também, é recorrer o mínimo possível. Naquelas situações realmente que não tem como a gente contornar. Então, a gente sabe que a ajuda dos familiares e mesmo dos amigos pode acabar influenciando de uma forma que a gente não espera. Por exemplo, nós temos pais que são incendiários. A gente leva o problema para o pai ou leva para pedir alguma solução, o que eles fazem? Tá vendo? Não falei para você não casar com ela? Tá vendo? Não falei para você não casar com ele? Agora vem o problema. Mas tem o pai bombeiro. O que é o pai bombeiro? Aquele que vai tentar fazer você ver como contornar a situação. Então, fazer que você entenda o que está acontecendo é esperado, porque você está vivendo uma vida com uma pessoa que você conhecia, mas não acordava do lado dela, como também já foi dito, e você acaba ficando entre duas situações diferentes, o incendiário e o bombeiro. Então, esse incendiário e o bombeiro vai fazer com que o casal aprenda a amadurecer, primeiro individualmente e depois como casal. Vai levar a situação para os pais no momento assim que realmente eles não encontrem a solução. Não no primeiro momento. Então, eles realmente cortar o cordão não vai cortar, padre, porque a gente vai realmente precisar. Mas é assim, depender o mínimo possível para o crescimento individual e do casal. Ok, mas eu gostei desses dois elementos aí, né? É um parênteses porque eu dei uma aqui de mal educado. Obrigado pelos cumprimentos dos casais, da Angelina, do Bruno e de todos aí. Muito obrigado. 16 anos ontem da ordenação sacerdotal. Então, já que o senhor parou para fazer as aspas do programa, Maria Auxiliadora voltou a ligar o carinho, voltou a ligar para te parabenizar exatamente pelos 16 anos. Tá na tela lá do computador, olha lá. Voltou a dizer. Ok, obrigado, Maria, Deus te abençoe. Continuando, então, gostei desses dois adjetivos, é importante uma postura, né? De uma construção como é que você vai construir uma família se você não tem, eu acho que o respaldo, né? A reserva, espera-se que o pai, a mãe, aqui o sogro, a sogra, de um lado e do outro, sejam aquelas reservas para o bem, né?
quando, eu sempre gosto de repetir isto no dia do matrimônio, uma nova família, vocês agora formam um novo lar, mas vocês podem consultar quem tem experiência, né? Então, o pai, a mãe, o sogro, a sogra, de um lado o pai e a mãe, do outro o sogro, a sogra, são as reservas, né? As reservas da experiência, da vida. Agora, quando vocês consultarem, este é um caminho muito importante. Não é assim, estou percebendo que meu filho está passando tal coisa. Tá bom, se a coisa está grave, fale um pouquinho, de um modo indireto, não está proibido falar. Agora, se ele não quer partilhar com você, não fica insistindo, não fica tramando por trás para querer saber e vai invadindo e vai procurando os sinais, os mínimos sinais, né? Então, isso de fato não constrói nada, né? Isso de fato é um incêndio, né? Na vida de um casal que está construindo ou organizando a sua casa. Recorrer o mínimo possível à ajuda externa no casamento é o ideal, mas sabemos que a família, portanto, é a base. Regina, que parece que a família só serve para resolver os problemas. Tem outras coisas também, né? Lógico, padre. A família, ela é o nosso porto seguro, né? Mas é também com quem passamos a maior parte do tempo de nossas vidas, né? Então a gente passa os momentos alegres, momentos tristes, né? E a minha família de origem, é que eu falei, ela é bem diferente da dele. Eu já casei sem pai e sem mãe, né? Então nós somos em 6 irmãs. E a gente sempre foi unida, sempre foi unida. Até nos reunimos nos momentos de festas, né? Se preocupamos uma com a outra sempre, né? A gente tá se preocupando uma com a outra. Ontem mesmo minha irmã fez 64 anos. E eu não estava muito bem, né? E eu tentei ligar para ela cedo, não consegui. Aí eu fui no médico, eu tava com problema de coluna, fui. Quando eu voltei, assim que eu cheguei em casa, ela me ligou. Ah, você sabe que eu gosto de uma festa, né? Então você vem, que aqui eu só tô chamando quem eu amo. Então, vem comer um bolinho com a gente. Eu não tava muito bem, mas eu falei, vou, né? Lógico, né? Aí fui, fiquei lá com ela, cantamos parabéns. Foi uma reunião de família, gostoso, né? E hoje cedo ela já me ligou, se tá melhor, tá tudo bem. Então, é essa preocupação, é essa família que a gente quer, né? Claro. Que se preocupe com a gente, não só nas horas de festa, mas também se você tá bem de saúde, se você precisa de alguma coisa. A gente sempre foi assim, né? E o casamento, ele não deve impedir que esses momentos de convívio com a sua família de origem termine. Não é isso que a gente quer. Tem que ter o relacionamento. O casamento, ele deve ser fonte de alegria, porque começa, a família, toda a família começa com 2, né? Se multiplica e no final o que vai acontecer? Vão ser os 2 novamente, né? Porque os filhos se vão... Esse é um percurso normal, né? É a vida, né? Muito bem, Regina. É importante também recordar que nós às vezes gostamos do lado negativo, né? De exaltar aquelas complicações que é da vida humana, da existência humana. Mas nós sabemos que a vida humana também tem momentos de partilha, né? Importante também convidar, agregar os familiares no aniversário, numa festa, né? Aniversário de casamento. Importante também esta convivência, né? O descanso merecido também, enquanto possível, com a família. Isso é importante. Repito, tudo dentro de um bom senso, de um equilíbrio, sem ter nenhuma intenção, né? Triste é quando tem esta intenção da exploração, né? Da mão de obra gratuita de um modo deliberado, né? Isto é triste. Mas quando a situação de fato grita, né? A família está aí para ajudar. É isso que nós levamos da existência, né? É isso que nós seremos cobrados diante de Deus. O quanto de bem você realizou, você pôde fazer, foi possível realizar na vida do outro, né? E o outro de fato, o próximo mais próximo é da sua família, aqueles que você tem um laço, sem criar empecilho, né? Para a boa convivência com o cônjuge, né? Com a parte que está perto de você. Mas nós queremos ouvir outra canção, né? Para depois retomar o nosso tema. Vamos ouvir para também os nossos ouvintes se aliviar um pouquinho. Eu sei que são preocupações familiares, né? Mas a música é sempre um momento também para relaxarmos um pouco.
É Só em Deus, com Maria do Rosário. Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h43 em São Paulo. Que peninha, nosso programa já está se esvaindo, está acabando. Você está na Rádio 9 de Julho de São Paulo e o nosso programa Família, Fonte de Amor e Vida. Ligue para cá que a Eda está anotando a sua ligação. 39321600, 39321600. E ela vai anotar. Pode entrar também através do WhatsApp 983719681. Meu amigo, se você quiser alugar uma casa ou uma loja comercial, simplesmente você ligue para Vanderlei Tenó Ruiz. Vanderlei
Tenor Ruiz, telefone 27965776. Dardo Terra Empreendimentos é uma pessoa excelente. Esse moço é fora de série. Eu conheço pessoalmente, posso falar. Supermercados da Avó há mais de 30 anos servindo a Zona Leste. Para fazer as suas compras de mês ou mesmo diária, para você conferir de perto os produtos e o preço dos supermercados da Avó. Supermercados da Avó é o supermercado que sempre está à sua disposição. Andréa da Moca, padre, está dizendo o seguinte, que está gostando do programa, que está ouvindo o programa, e ela parabeniza o padre Aldo também pelos 16 anos de sacerdócio. Raimunda, dona Raimunda, muito obrigado mais uma vez, querida, pela sua participação. A gente nunca esquece da senhora, eu fico aqui ansioso esperando a tua ligação, e a Aida lá também é a mesma coisa, cobra da Aida, tá bom? Raimunda do Parque das Árvores, parece que vocês do programa vivem aqui em casa. A gente pode não estar presente, mas pensando com certeza nessa casa linda e bem administrada por uma pessoa que tem um coração maravilhoso. Maria das Graças de Guarulhos está ouvindo, está gostando muito do programa. Luciana Ferreira do Tatuapé, gostando muito do programa. Ela manda um abraço pra gente. Paulo e Rosana, parabéns pelo programa, parabéns pelos 16 anos do sacerdócio. E padre, a gente não pode estar falando que de vez em quando aparecem umas ligações dizem que tem problema com a sogra e tudo. Mas tem gente também, padre, que tem uma sogra que é a segunda mãe, terceira mãe, quarta mãe. Sogra não é só aquela sogra ranzinza que cria a casa. Sogra é a segunda esposa do cidadão quando ela gosta e ela preserva a sua família. Padre Aldo. De fato fica muito estigmatizado o nome sogra. O sogro não, mas mais a sogra como uma figura normalmente ruim, mas a gente sabe que isso não é verdade. Esse é do imaginário das pessoas, porque a gente sabe que tem verdadeiros anjos, né? Que cuidam, que zelam, que são prestativas, que são o socorro, né? Na medida correta, que são transmissora também de afetos, que constrói a personalidade dos netos, muitas vezes na ausência, né? A Regina falava, uma média de 12 horas os pais estão fora de casa, e ali fica os cuidados da sogra, do sogro, e ali naquele ambiente que o filho vai sendo formado, o seu caráter, sua vida afetiva, vai sendo formada a partir do colo da sogra. Então, falemos bem da sogra, né? Queridos ouvintes, nós também queremos, assim, não é querer dar receita de bolo, né? Porque para questões de família, de comportamento, cada um tem sua história, cada um vem de um lado, do norte, do sul, do leste e do oeste. Os casais que se unem, normalmente são pessoas que têm uma sua história familiar, têm a construção da sua vida de uma forma diferente. Não queremos dar receita de bolo, mas queremos dar assim, algumas dicas, né, Pedro? De como administrar bem, de como vocês poderiam dar alguma orientação no sentido de não é só blindar, mas eu diria proteger, né, o matrimônio naquilo que é a intimidade do casal. Ter a ciência, a inteligência, né? Pedir ao Espírito Santo de Deus a inteligência para ter o discernimento. Aqui nós partilhamos esses assuntos. Alguns assuntos são da nossa intimidade, é da nossa célula familiar, é da nossa intimidade. Isso não tem que ser jogado aos quatro ventos, isso tem que ser partilhado. Isso não diz respeito a ninguém, é a nós. Então, algumas dicas vamos ouvir agora de como a gente manter, né, preservar, né? O grego é muito bom, é o oikos, né? Esta casa, né? O lugar onde nós habitamos. Sabe, padre, tem algumas dicas importantes, que elas não devem ser só levadas no início do casamento, mas para a vida toda. Por exemplo, ser imparcial, não defender nenhuma das famílias, nem a dela, nem a sua. Mostrar o seu ponto de vista, para aí sim chegar num consenso. Então, tá em desacordo? Não, vamos pôr o meu ponto de vista e vamos tentar um consenso em cima do que é aquilo que o senhor falou, do bom senso. Propor acordo. Se não tem acordo, não vai ter convívio. E se não tem uma adaptação em cima disso, também não vai ter convívio, porque vai ter aquela formação do familiar.
por exemplo, eu vou romper com a família dela por uma mesquinharia que eu vi, ou ela vai romper com a minha família, vai ficar sem falar por causa de uma outra mesquinhariazinha também. Então isso também não é bom, isso daí acaba levando a um desacordo e acaba tendo, sei lá, um fim não muito bom. Tomar a iniciativa, padre, para se posicionar diante da família dela e ele diante da família dele. Que posição? Exemplo, que atitude você tomaria desde que ela não é prejudicial? Aquilo que a gente estava falando até agora, a família vai se... Olha, na minha casa ele não fazia isso, na minha casa ela fazia assim. Então, ótimo, ela fazia assim na sua casa. Nós estamos vivendo a dois. Então, vamos colocar a minha atitude, vamos colocar o que a gente pensa. E o importante também é saber dizer sim, mas principalmente, padre, dizer não quando não concorda com algo. Esse o não é que é importante, porque vai mostrar a transparência e vai mostrar também uma sinceridade. E isso, padre, acaba levando a uma convivência sadia do casal e os familiares de origem. Ok, importante também dentro disso que o Pedro... às vezes são corações endurecidos, né? Pessoas que às vezes estão um grau de amargura muito profundo, que você vai conversando com o casal, conversando com uma das partes, e aí eu vou assim tentando, mas vamos ao problema, vamos ao X da questão, vamos à matriz, né, desta confusão. Aí você vai descendo assim o profundo, as escadas, né, daquela convivência, e você percebe que é uma mesquinharia, que é só é ceder um pouco. É perceber que a vida é passageira. Se você percebe que a vida é passageira, que tudo passa muito rápido, você não vai ficar naquela... empancar, como diz com os animais, né? Se comportar de um modo irracional, né? E fica ali, endurece e acaba, e de fato fica impossível a convivência. Mas vamos ainda outras dicas, Regina, falando da participação de Deus na vida do casal. De que maneira o casal pode vivenciar a fé no casamento, né? Porque às vezes a gente percebe que aquilo que pode ir minando, né, uma célula familiar, é porque Deus não entra. Eu sempre gosto, na presidência de um matrimônio, eu sempre digo, casamento a 3. Vocês dois e Deus, né? Deus tem que entrar. Ele tem que ser aquela figura, né? Jesus Cristo tem que entrar na vossa vida como aquele que vai ouvindo e vai também respondendo às suas necessidades, os seus clamores. É bem isso mesmo, padre. E a gente, sem Deus na família, não é nada, né? Então, não basta você colocar Deus no seu casamento sem se comunicar com Ele através da oração, né? Então, é a oração que nos fortalece e une cada vez mais o casal, né? O casal, a espiritualidade no lar é muito importante. Então, fazer as orações diárias, não esquecer de agradecer a Deus, porque às vezes a gente só pede, mas tem que agradecer também, né? Tudo que a gente tem, só o dom da vida, as graças e bênçãos, né? Que a gente recebe todo dia, né? Participar das missas, né? E eventos da igreja também. Tem até uma frase do Papa, do livro, né? Do Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Depois de ter sofrido e lutado unidos, os cônjuges podem experimentar que valeu a pena, porque conseguiram algo de bom, aprenderam alguma coisa juntos ou podem apreciar melhor o que têm. Com certeza uma herança, né, que a família, né, das duas partes, né, esta herança ela tem que trazer aquilo que é de bom, né? Por exemplo, a herança espiritual. Nós sabemos que esta é uma questão que nós não podemos deixar de falar. E se por acaso você não teve uma herança espiritual, né, de onde você veio, da casa onde você veio, porque hoje também essa é uma questão muito complexa, é muito heterogêneo, são credos diversos, muitas vezes debaixo de um mesmo teto. É também importante o fator religioso, não está proibido que o cônjuge tem um credo e o outro tem outro, mas isso torna-se muito difícil. O importante também é pensar em construir uma família que tenha o mesmo credo e que isso seja alimentado de forma unida, né?
sendo perseverantes, como dizia a Regina. Hoje o casal se reúne é muito comum para assistir um filme, os dois, ótimo, que beleza. E às vezes ali, no aconchego do lar, uma beleza, é a sessão de cinema na família. Perfeito. Assiste televisão todas as noites, os dois, ótimo. E vocês rezam juntos? É a pergunta. Agradeceram a Deus juntos, né? Como casal, pelo dia que tiveram, pela união de vocês. Como é que essa união está sendo alimentada espiritualmente? Então, muitos casais, é verdade, tem uma história bonita, porque viram isso na sua família. Aquilo que eu falei da preparação remota, né? O filho, a filha, eles pouco a pouco vão se preparando para o matrimônio. E uma das preparações é essa: ele tem uma herança ética, moral, retirada do Evangelho, e levam para sua casa futura. Porque eles já viram, já experimentaram, eles vivenciaram debaixo daquele teto, eles tinham um pai e uma mãe que tinham uma vida espiritual ativa, agradeciam, colocavam Deus no centro da sua existência, reconheciam Deus como soberano da sua casa, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Então, nenhuma dificuldade. Isso será perceptível na família futura. Então, quando não se tem, as coisas se complicam, né? E quando se vem de um lar onde o desequilíbrio é visto, né? Não só visto, mas ouvido, né? Eu estou no mundo, o padre está no mundo, viu? Eu ando pelo mundo por aí, pelas famílias, pelos vales e pelos morros, e vejo, né? Os gritos, os palavrões, né? Isso não vai construir nada. Mas nós queremos ainda ouvir alguns recadinhos dos nossos ouvintes, e logo depois faremos uma oração por sua casa, por sua família, pelo seu matrimônio, pelos seus filhos, pelos seus netos. Para dizer, padre, que a dona Cosma do Jardim Botucatu parabeniza o programa e parabeniza o padre também pelo seu aniversário de sacerdote, 16 anos. Angelina de Osasco diz que o programa está maravilhoso, precisaria ter mais programas desse estilo e nesta linha. O Eclair de Santana, programa ótimo, um abraço a todos os participantes do programa. Padre Aldo. Então, caros ouvintes, nós queremos continuar neste mesmo propósito, é nossa intenção, a cada domingo, trazendo assim pílulas, né, sobre a vida familiar. Às vezes nem sempre nós vamos falar aqui coisas assim mais suaves, né, porque é fácil, né, a gente falar coisas assim belas, suaves, românticas, né. A gente quer falar da família, às vezes um lado assim meio cruel, né, do sofrimento, da vida real. Nós queremos falar da vida real, não queremos falar de coisas assim inventadas, poemas, né? Porque a vida, a gente sabe que não é assim. Mas importante, se você tem a graça de Deus, se você conta com o auxílio de Deus, as barreiras são vencidas, superadas, você vai transpondo, né? Os mares que às vezes se revoltam, né? O oceano se revolta contra a vida e você vai vencendo, vai ultrapassando a tempestade. Porque uma tempestadezinha sempre vai bater a sua porta, viu? Não tem jeito. É porque você está vivo, está viva. É por isto. Mas nós queremos agora rezar por você. Muito agradecido por aqueles que ligaram e cumprimentaram, recordaram. Rezem uma Ave Maria também depois, para que Deus nos conceda sempre a graça da vocação. Rezemos pela família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré,
fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre vós a bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Continue ligado na programação da Rádio 9 de Julho e até domingo, se Deus quiser. E Ele assim quer. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos.